Fala, meu povo! Então, chegamos com vídeo novo em nosso canal no YouTube e dessa vez respondendo uma pergunta clássica da geografia. Vários e vários alunos já me perguntaram por que China e Índia nessa ordem. Daqui a pouquinho essa ordem vai se inverter, a Índia vai passar a China, mas enfim, por que esses países são tão mais populosos que os outros? Os dois representam aí hoje cerca de 2,7, 2,8 bilhões de habitantes. Em um mundo com 8 bilhões de habitantes, é algo ali próximo a 35% da população do planeta, mais de 1/3 de todos os humanos. Antes de respondermos a nossa questão, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, com as matrículas 2023 abertas, onde você vai poder ter aula com professores que usam as metodologias mais modernas e o que tem de mais top em termos de tecnologia. Bom, então vamos lá. Primeiro, a China é a maior população do planeta, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com a Índia logo atrás ali. Esses dados são meio obscuros, não é difícil termos dados exatos, principalmente da Índia, que é um país extremamente populoso e um tanto quanto desigual, então o recenseamento lá é meio complexo, mas a Índia vem logo atrás com 1 bilhão 300 e tantos milhões. Então a Índia já está pertinho da China, ambos aí liderando o ranking mundial. E por que tanta gente? Já que eles estão 1 bilhão de pessoas à frente do terceiro colocado, que são os Estados Unidos. Então vamos dividir a resposta em alguns itens. Primeiro item, vamos com o mais simples. É uma questão territorial. A China é o terceiro maior país do mundo, né, com 9,6 milhões de quilômetros quadrados, bem maior do que o Brasil. Então, quanto maior o país, melhores as possibilidades de recursos, enquanto a Índia é o sétimo com 3,2 milhões. Então são países grandes, em especial a China. Mas, rapidamente você refuta isso, trazendo para nós Rússia, com 17 milhões de quilômetros quadrados, e Canadá quase 10, com muito menos habitantes. Então, ter tamanho é uma parte da resposta, mas não explica totalmente. Canadá e Rússia são países gelados, então em países gelados fica difícil produzir alimentos. E aí nós já vamos para o item 2. Índia e China têm países com terras bastante férteis, principalmente pela disponibilidade de água. A Índia está ao sul do Himalaia, enquanto a China está do outro lado, e do Himalaia sempre desceu quantidades enormes de água líquida vindas do degelo. No caso da Índia, o próprio Himalaia funciona como uma barreira, impedindo que a umidade que vem do oceano passe por ela, provocando muita chuva, o que nós chamamos de chuva de relevo, e provocando aí as monções. Então são regiões muito férteis, com a disponibilidade muito grande de água. Então nós temos até aqui territórios grandes, territórios com muita água, muito férteis, e principalmente o terceiro item. China e Índia são países pioneiros na agricultura. Então são países que lá no início já desenvolviam técnicas de produção de alimentos. Esse pioneirismo de China e Índia, somados a terras férteis em grandes quantidades, esses dois países, essas duas regiões, elas sempre foram mais populosas do que o restante. Então China e Índia saíram na frente e sempre se mantiveram à frente dos outros países. China e Índia hoje, por exemplo, principalmente a China, tem um crescimento muito pequeno, mas pequeno de muito é muito. Então o fato de, historicamente, serem pioneiros no desenvolvimento da agricultura fez com que saltassem na frente dos outros e permanecessem assim sempre. Aí, por exemplo,
A agricultura surgiu também há 12 mil anos atrás no Crescente Fértil, onde é o Egito, o Rio Nilo e ali os rios Tigre e Eufrates no Iraque. Então por que essas regiões também não são tão populosas? Porque são regiões muito secas. Fora dos rios Tigre e Eufrates e do Rio Nilo, você se distanciando do Nilo no Egito, você está pego, é deserto puro. Então essa outra região, Crescente Fértil, por exemplo, não conseguiu prosseguir alimentando tantas pessoas quanto China e Índia. Até mesmo nos Andes, ali no que hoje é o Peru, a agricultura também surgiu há 10, 12 mil anos atrás. Mas uma região inóspita, o Peru é muito seco, os Andes têm um relevo muito acidentado, então é complicado para uma população proliferar, como foi o caso de chineses e indianos. Demorou? Espero ter respondido sua dúvida. Fica com Deus, todo mundo. Abraço do Clebinho.